No episódio anterior, caminhamos por Efésios capítulo 1 e fomos levados a contemplar as alturas da revelação espiritual. Vimos quem somos em Cristo, tudo o que Deus fez por nós desde a eternidade e as riquezas da nossa identidade espiritual. Paulo nos levou às regiões celestiais e nos mostrou a salvação a partir da perspectiva de Deus. Agora, ao entrarmos em Efésios capítulo 2, Paulo faz algo surpreendente. Ele nos traz de volta à realidade do chão. Ele nos lembra de onde viemos. Ele nos mostra o estado em que nos encontrávamos antes da graça nos alcançar. Não para nos condenar, mas para nos fazer compreender ainda mais profundamente o tamanho da misericórdia de Deus. Efésios capítulo 2 é um contraste poderoso. Ele começa com morte e termina com vida. Começa com separação e termina com reconciliação. Começa com ruína espiritual e termina com uma nova família edificada em Cristo. Paulo não inicia este capítulo exaltando o potencial humano. Ele começa revelando a condição humana sem Deus. Ele diz, sem rodeios, que estávamos mortos espiritualmente, não confusos, não fracos, não apenas afastados, mortos, separados de Deus, dominados pelo pecado e sem capacidade de nos salvar. Mas o objetivo de Paulo não é nos deixar presos ao passado. Pelo contrário, ele quer que compreendamos a profundidade da obra de Deus. Quanto maior o abismo, mais glorioso é o resgate. Quanto mais grave era a condição, mais extraordinária é a graça. Este capítulo nos ensina que a salvação não é uma melhora do ser humano. É uma ressurreição espiritual. Não é um ajuste de comportamento. É uma nova vida. Não é fruto de esforço religioso. É dom gratuito de Deus. Efésios capítulo 2 também amplia nossa visão. Paulo não fala apenas da transformação individual. Ele fala da criação de uma nova humanidade. Judeus e gentios, antes separados por muros espirituais, culturais e religiosos, agora são unidos em Cristo. A cruz não apenas nos reconcilia com Deus, ela nos reconcilia uns com os outros. Aqui aprendemos que a graça que salva também derruba muros, que a fé que nos une a Cristo nos une também como irmãos, que ninguém é salvo para viver isolado, mas para fazer parte de uma família espiritual. Ao longo deste capítulo, Paulo nos conduz da morte para a vida, da culpa para a graça, da exclusão para o pertencimento e da solidão para a comunhão. Ele nos lembra que somos obra de Deus, criados em Cristo para uma nova forma de viver. Ao meditarmos em Efésios capítulo 2, somos chamados a viver com humildade, porque tudo é graça. Com gratidão, porque fomos ressuscitados espiritualmente. E com reconciliação, porque agora pertencemos à mesma casa, à mesma família e ao mesmo corpo em Cristo. Que o Espírito Santo nos conduza nessa jornada, abrindo nossos olhos para enxergar não apenas quem éramos, mas principalmente quem nos tornamos pela graça de Deus. Depois de entendermos o contexto dessa carta e de lembrarmos que Paulo escreve a uma igreja formada por pessoas que haviam experimentado uma transformação profunda em Cristo, chegamos agora ao coração do capítulo 2. Aqui, o apóstolo faz algo essencial para a fé cristã. Ele nos leva a olhar para trás, não para gerar culpa, mas para revelar a grandeza da graça de Deus. Antes de falar sobre reconciliação, antes de falar sobre uma nova família espiritual, e antes de nos lembrar que somos obra-prima de Deus,
Paulo começa lembrando quem éramos sem Cristo. Ele não suaviza a realidade, não ameniza as palavras e não constrói um discurso motivacional. Ele nos conduz a uma verdade espiritual profunda, porque só quem entende de onde foi tirado consegue compreender o valor da nova vida que recebeu. Paulo nos mostra que a nossa história com Deus não começa quando decidimos buscá-lo, mas quando Ele decidiu nos amar. A transformação que o Evangelho produz não é um simples ajuste de comportamento, mas uma passagem da morte para a vida. Por isso, antes de qualquer aplicação prática, precisamos ouvir atentamente o que a palavra declara sobre a nossa condição anterior e sobre a ação soberana de Deus em nosso favor. Vamos então ouvir com atenção as palavras inspiradas do apóstolo Paulo, que nos conduzem da morte espiritual para a nova vida pela graça. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, seguindo o curso deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos vivíamos, segundo as inclinações da nossa carne, satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, as abundantes riquezas da sua graça, demonstradas em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Agora, depois de ouvirmos essas palavras, precisamos entender a profundidade do que Paulo está afirmando aqui. Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ele não diz fracos, nem doentes, nem confusos. Ele diz mortos. Na linguagem bíblica, morte espiritual é separação total de Deus e incapacidade de responder à vida divina. Isso significa que, sem Cristo, o ser humano não está apenas distante de Deus. Ele está espiritualmente incapaz de se mover em direção a Deus por conta própria. Um morto não reage, não escolhe, não busca. Essa é uma afirmação dura, mas essencial para compreendermos a graça. Paulo continua dizendo que vivíamos segundo o curso deste mundo. Isso significa que nossa forma de pensar, desejar e agir era moldada pelos valores do sistema ao nosso redor. Não vivíamos segundo a verdade de Deus, mas segundo a lógica de um mundo afastado dele. Além disso, Paulo revela que havia uma influência espiritual atuando nesse afastamento. Ele fala do príncipe do poder do ar, mostrando que existe uma realidade espiritual invisível por trás da rebelião humana. O pecado não é apenas um erro moral, é uma escravidão espiritual. Paulo então inclui a todos, inclusive a si mesmo, quando diz que todos vivíamos segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. Isso mostra que o problema não é apenas externo. Ele nasce dentro de nós. Nossos desejos e pensamentos estavam desalinhados da vontade de Deus. O resultado disso era claro. Éramos por natureza filhos da ira. Isso não significa que Deus se alegrava em condenar, mas que estávamos sob as consequências justas do pecado. A ira aqui
É a resposta santa de Deus ao mal que destrói a criação. Mas então Paulo muda completamente o rumo da narrativa. Ele introduz duas palavras que transformam tudo: mas Deus. Essas duas palavras revelam o coração do Evangelho. Quando não havia saída, quando estávamos mortos, quando não havia mérito algum, Deus entrou em ação. Paulo diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. A salvação não começa com o nosso arrependimento. Ela começa com o amor de Deus. Não fomos vivificados porque melhoramos. Fomos vivificados porque Deus decidiu nos amar. Isso é graça. Graça é Deus fazendo por nós aquilo que jamais poderíamos fazer sozinhos. Paulo afirma que fomos vivificados, ressuscitados e assentados com Cristo. A mesma vida que venceu a morte em Jesus é a vida que agora opera em nós. A conversão não é apenas mudança de comportamento, é ressurreição espiritual. Ele então deixa claro que tudo isso acontece pela graça, mediante a fé. Não vem de obras, não vem de esforço humano, não vem de mérito religioso. A fé é apenas o meio pelo qual recebemos aquilo que Deus já realizou. E Paulo conclui dizendo que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado inevitável dela. Não fazemos o bem para sermos aceitos. Fazemos o bem porque já fomos aceitos. Isso nos conduz à humildade, porque tudo vem de Deus. Nos conduz à gratidão, porque fomos ressuscitados espiritualmente. E nos conduz ao propósito, porque fomos recriados para viver de uma maneira nova. Efésios capítulo 2 começa nos lembrando de quem éramos sem Cristo, para que possamos compreender a grandeza do que Deus fez por nós. Só entende a graça quem reconhece que estava morto e agora vive. Depois de mostrar a nossa condição espiritual antes de Cristo e a ação soberana da graça que nos trouxe da morte para a vida, Paulo amplia o horizonte da salvação. Ele deixa claro que a obra de Deus não é apenas individual. Ela é também relacional, comunitária e histórica. A graça que nos ressuscita espiritualmente também derruba muros que por séculos separaram pessoas. Ouçamos agora as palavras do apóstolo, que revelam essa segunda dimensão da obra de Cristo. Portanto, lembrem-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar, em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Assim, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo
como a principal pedra angular. Nele todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essas palavras revelam uma das verdades mais revolucionárias do Evangelho. Paulo lembra aos gentios que, antes de Cristo, eles estavam afastados de tudo aquilo que representava a esperança espiritual. Estavam sem Cristo, sem promessas, sem aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Não era apenas uma distância cultural ou religiosa. Era uma exclusão espiritual profunda. Ao mesmo tempo, Paulo deixa claro que essa separação não era apenas entre gentios e Deus, mas também entre gentios e judeus. Havia um muro real e simbólico. No Templo de Jerusalém, existia literalmente uma barreira que impedia os gentios de avançarem, sob pena de morte. Esse muro representava séculos de divisão, desconfiança e hostilidade. Mas Paulo afirma que Cristo destruiu esse muro. Ele não reformou. Ele não enfraqueceu. Ele destruiu. O sangue de Cristo aproximou aqueles que estavam longe e trouxe para perto aqueles que achavam que já estavam perto. Todos agora se encontram no mesmo nível diante da cruz. Quando Paulo diz que Cristo é a nossa paz, ele não está falando apenas de um sentimento interior. Ele está falando de reconciliação real. Paz com Deus e paz entre as pessoas. A cruz não apenas resolve o problema do pecado, ela resolve o problema da separação humana. Paulo explica que Cristo criou um novo homem. Isso é fundamental. Ele não transformou gentios em judeus, nem judeus em gentios. Ele criou algo novo, uma nova humanidade, um novo povo, uma nova identidade que não se baseia em etnia, tradição, cultura ou mérito religioso, mas na obra redentora de Cristo. Essa nova humanidade tem acesso ao Pai por um só Espírito. Não existem mais níveis de acesso. Não existe mais hierarquia espiritual baseada em origem, passado ou performance religiosa. Todos se aproximam de Deus da mesma forma, pela graça. Paulo, então, usa uma imagem profundamente afetiva. Ele diz que agora não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. Somos membros da família de Deus. Isso fala de pertencimento, de identidade e de relacionamento. O Evangelho não nos salva para uma fé solitária. Ele nos insere em uma família espiritual. Essa família não é construída sobre opiniões humanas, mas sobre um fundamento sólido. Os apóstolos e os profetas apontam para Cristo, que é a pedra angular. Tudo se ajusta a Ele. Tudo cresce a partir dele. Tudo encontra sentido nele. Paulo conclui dizendo que somos edificados juntos para nos tornarmos morada de Deus por meio do Espírito. Isso é extraordinário. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em seu povo. Ele faz da igreja o lugar da sua presença. Essa parte do capítulo nos confronta profundamente. Ela nos chama à humildade, porque ninguém chegou por mérito próprio. Ela nos chama à gratidão, porque fomos incluídos quando estávamos longe. E ela nos chama à reconciliação, porque não faz sentido manter muros que Cristo já derrubou. Se fomos alcançados pela mesma graça, vivificados pelo mesmo Cristo e habitados pelo mesmo Espírito, então somos chamados a viver como uma só família, refletindo na terra a reconciliação que já aconteceu no céu.
Depois de mostrar que fomos ressuscitados pela graça e reconciliados em um só corpo, Paulo conduz o nosso olhar para o propósito dessa nova vida. Ele deixa claro que a salvação não termina no perdão, nem se limita ao pertencimento. Ela gera uma nova forma de viver, uma vida que reflete a obra de Deus no mundo. Quando Paulo afirma que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, ele está dizendo algo profundamente transformador. A palavra usada aqui carrega a ideia de obra-prima, de algo cuidadosamente planejado, intencionalmente formado, carregado de valor. Isso significa que a graça não apenas nos resgata do pecado, mas nos reconstrói com propósito. Antes, éramos definidos pela morte espiritual. Agora, somos definidos pela nova criação. Antes, éramos dominados pelo curso deste mundo. Agora, caminhamos segundo os caminhos que Deus preparou. Antes, vivíamos sem direção. Agora, existe um chamado, uma missão e um propósito. Essas boas obras não são um peso religioso, nem uma tentativa de agradar a Deus. Elas são o fruto natural de uma vida que foi vivificada. Deus não nos salva para ficarmos paralisados espiritualmente, mas para vivermos de maneira que reflita sua graça, seu amor e sua reconciliação no mundo. Isso nos conduz diretamente à aplicação prática deste capítulo. Primeiro, somos chamados à humildade. Se tudo o que somos vem da graça, não há espaço para orgulho espiritual. Ninguém é superior. Ninguém chegou mais longe. Todos fomos alcançados da mesma forma, quando ainda estávamos mortos. Segundo, somos chamados à gratidão. A consciência de que fomos ressuscitados espiritualmente gera um coração agradecido. A gratidão transforma a forma como oramos, como enfrentamos as lutas e como enxergamos a vida. Não vivemos mais a partir da falta, mas a partir da graça que já recebemos. Terceiro, somos chamados à reconciliação. Se Cristo destruiu o muro de separação, não faz sentido reconstruí-lo com ressentimento, preconceito, orgulho ou indiferença. A nova vida em Cristo nos chama a viver como família, como corpo, como povo reconciliado. Viver como obra-prima de Deus significa refletir no cotidiano aquilo que Ele fez em nós. Significa permitir que a graça transforme nossas atitudes, nossas palavras, nossos relacionamentos e nossas escolhas. Significa caminhar diariamente conscientes de que fomos criados em Cristo para manifestar sua luz em um mundo marcado pela divisão e pela dor. Talvez você ainda carregue marcas do passado. Talvez ainda se veja a partir da culpa, do erro ou da antiga vida. Mas Efésios capítulo 2 nos lembra que essa não é mais a sua identidade. Você não é mais definido pela morte espiritual. Você é definido pela graça que te vivificou. Você não é um acaso. Você é obra de Deus. E é exatamente por isso que terminamos este capítulo em oração. Porque só o Espírito Santo pode nos ajudar a viver, na prática, aquilo que já é verdade espiritualmente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração humilde e agradecido. Obrigado, porque a Tua palavra nos lembra de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos conduziu. Obrigado, porque, quando ainda estávamos mortos espiritualmente, o Senhor nos deu vida em Cristo. Quando estávamos afastados, o Senhor nos aproximou. Quando vivíamos sem esperança,
O Senhor nos alcançou com a tua graça. Pai, reconhecemos que nada do que somos hoje vem de nós mesmos. Não foi por obras, não foi por mérito, não foi por esforço humano. Foi pela tua graça, rica em misericórdia e abundante em amor. Livra-nos de todo orgulho espiritual. Livra-nos da ilusão de que somos fortes por nós mesmos. Ensina-nos a viver todos os dias, lembrando que dependemos totalmente do Senhor. Nós te pedimos que essa verdade não fique apenas em nossa mente, mas desça ao nosso coração. Que o Espírito Santo nos ajude a viver conscientes da nova vida que recebemos. Que não voltemos a andar como antes, presos ao medo, à culpa, à condenação ou às marcas do passado. Que possamos viver como pessoas ressuscitadas espiritualmente, guiadas pela tua luz e sustentadas pela tua graça. Pai, ajuda-nos a enxergar a nós mesmos como o Senhor nos vê. Quando o mundo nos chama de fracasso, lembra-nos que somos tua obra. Quando a culpa tenta nos definir, lembra-nos que fomos perdoados. Quando a insegurança fala mais alto, lembra-nos que fomos adotados como filhos. Cura, Senhor, as feridas que ainda carregamos na alma. Restaura a identidade que foi quebrada por palavras, rejeições e experiências dolorosas. Ensina-nos também a viver em reconciliação. Que o amor de Cristo governe nossos relacionamentos. Que não levantemos muros onde o Senhor já derrubou barreiras. Que sejamos instrumentos de paz, de perdão e de unidade. Dá-nos um coração sensível para amar, servir e acolher, assim como fomos amados, servidos e acolhidos por Ti. Pai, capacita-nos a viver como obra-prima Tua, criados em Cristo para boas obras. Que nossa vida reflita Tua graça no cotidiano, nas pequenas escolhas, nas palavras que falamos, nas atitudes que tomamos. Que onde houver dor, sejamos sinal de esperança. Onde houver divisão, sejamos instrumentos de reconciliação. Onde houver escuridão, sejamos luz. Nós entregamos a Ti nossas lutas, nossos medos, nossas dúvidas e nossos cansaços. Sustenta aqueles que estão fracos, consola os que estão feridos, fortalece os que pensam em desistir. Lembra cada coração que ora agora que não está sozinho, que não está esquecido e que não está abandonado. Aquele que nos deu vida em Cristo continua conosco todos os dias. Recebe, Senhor, esta oração como expressão de dependência, fé e gratidão. Continua a boa obra que começaste em nós. Conduze-nos a uma vida que glorifique o Teu nome e manifeste o Teu amor. Nós oramos confiantes não em nós mesmos, mas naquele que nos salvou pela graça. Em nome de Jesus. Amém.